Olá, meu nome é Carmen Flora, eu sou instrutora, palestrante e terapeuta de Theta Healing. Eu quero falar para vocês hoje sobre choque, trauma e drama e estresse. Como tudo isso está interligado e como tudo isso interfere nas nossas vidas, né? Muitas vezes no passado nós sofremos algum tipo de choque, né? A gente pode ter tido um choque por uma perda de algum ente querido, a gente pode ter tido um choque por algum acidente, a gente pode ter tido um choque por algum abuso, enfim, pode ter tido choque por N possibilidades, N razões, né? Até para uma criança, até um berro, um grito de um adulto pode, né, ter sido um choque aquilo, né? E o choque, ele gera um trauma, né? Esse trauma, ele gera crenças, né? Muitas vezes nos sentimos responsáveis e até culpados por algumas coisas, né? Por exemplo, eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe eu perdi com 20 e poucos anos. Eu era muito ligada com ela. Então, aquilo para mim foi um choque, porque ela morreu muito rápido, né? E depois de alguns anos morreu meu pai. Então, assim, eu tinha um trauma, porque eu me sentia abandonada, né? Aqui. No mesmo ano que morreu minha mãe, morreu meu irmão. Então, assim, o núcleo familiar se foi muito rapidamente. E aquilo para mim gerou um trauma, né? E eu sofria muito com aquilo. E por que eu sofria? Porque do trauma eu criei um drama, né? Porque assim, ó, o choque, ele acontece, né? Aconteceu, morreu uma pessoa, tu cria um choque, cria o trauma, tá? Agora, o drama, nós vivemos, nós criamos, né? O drama, ele é opcional, né? E muitas vezes o drama nos serve para muitas coisas na vida, né? Então, eu vi... O drama é quando a gente começa a repetir as histórias, né? Eu fiquei sozinha, então eu tive que me virar, eu tive que, sabe, fazer tudo sozinha por mim, daí eu cresci, daí eu construí isso, criei meu filho, não sei o quê. Então, assim, ó, aquilo vinha, assim, carregado de uma dor, de um sentimento, sabe? Eu me sinto abandonada, né? Porque eu não tenho família. Então, por quê? Porque teve o choque, o trauma e o drama que eu criava, que me serviu para me motivar, me impulsionar, para me crescer, ser alguém na vida, tocar a minha vida, criar meu destino, tomar as rédeas de tudo e realizar, já que não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém para fazer, era eu por eu mesma, né? Então aquele drama me alimentava com uma motivação para realizar muitas coisas, tá? Só que o que acontece muitas vezes, como quando nós vivemos o drama, né? Que a gente repete aquela história ela tá sempre na ponta da língua para alguém. Vocês não têm assim alguém que vocês conhecem que perdeu alguém ou teve algum suicídio na família, daí parece que sempre que vai falar com aquela pessoa, como é que você tá? Eu tô assim, porque tu vê, aconteceu isso, aquele outro. É como se aquilo também não tivesse sido digerido, né? Sido trabalhado internamente mesmo, né? Porque tudo isso assim a gente se trabalha internamente, né? Resolvido internamente, né? E por que não é resolvido internamente muitas vezes? Porque muitas vezes nós nos sentimos culpados pelo que aconteceu, né? Então daí o drama fica maior ainda, né? Então assim, eu, por exemplo, me sentia muito culpada pela morte dos meus pais. Eu sempre achava que eu devia ter feito mais, que eu podia ter feito mais, que eu podia ter cuidado mais, que se eu soubesse isso ou aquilo, se eu tivesse ido atrás, sabe, podia ter evitado alguma coisa, ou poupado, ou eles terem vivido mais, né? E a culpa é muito ruim porque ela nos traz a punição, né? Então, durante muitos anos, né, por essa culpa inconsciente, eu me auto-sabotava, me punindo, não me achava merecedora de muitas coisas, porque eu me punia, porque eu me sentia culpada por causa daquele choque e eu criava aquele drama, tá? Então, tudo isso assim tá junto e misturado. E para piorar a situação, o que o drama traz junto com ele? O estresse, né? Porque quando o ser humano é o único animal capaz de, quando revive, relembra algo do passado, vem toda aquela emoção e aquele sentimento do que aconteceu. Então, quando eu relembrava, contava história, me sentia sozinha, abandonada pela família, eu ainda dizia assim, tá todo mundo lá do outro lado, só tá eu e meu filho aqui, meu filho já é adulto, eu posso ir. Não que eu pensasse em suicídio, nada disso, mas eu sentia um vazio, sabe? Eu sentia realmente um abandono, até eu trabalhar muito bem isso, né? Então, a gente quando vive o drama,
O drama, ele libera no nosso sistema, né? O nosso cérebro libera, né? E o nosso sistema, todo o nosso corpo, libera os hormônios do estresse, né? E quais são os hormônios do estresse? É o cortisol, né? E a adrenalina, né? E são hormônios normais no nosso corpo, é feito para liberar esses hormônios. Só que os hormônios do estresse, o estresse, ele existe para ser vivido por pequenos períodos de tempo, né? Então, por exemplo, assim, ó, o estresse, esses hormônios servem para quê? Para atacar ou para fugir, né? Se vem um bicho atrás de vocês, o que a gente faz? A gente corre, né? Ou se vem uma pessoa te enfrentar, tu pode atacar, né? Então, são hormônios do estresse que é para te dar aquela força, né? Para te fazer as coisas no momento. Não tem aquelas forças descomunais que as pessoas têm, às vezes, assim, aconteceu algo com o filho, tu levanta um carro para tirar o filho de baixo. Então, os hormônios liberam, né? O estresse libera os hormônios que te dá aquela capacidade de ou atacar, ou fugir, ou realizar algo sobrenatural naquele momento, tá? Mas o que acontece quando a gente começa a viver constantemente liberando esses hormônios do estresse? O nosso sistema, ele começa a desequilibrar. O nosso cérebro começa a ter dissociações, né? Então a gente começa a achar que aquilo é real, né? E não é. Então esse drama, ele começa a causar esse estresse e esses hormônios, começam a causar até doenças no nosso corpo. Então nós podemos estar criando doenças porque nós estamos liberando este hormônio do estresse, porque o ser humano, ele é o único animal também que ele passa lá 8 horas do dia estressado às vezes, né? Então, assim, vocês podem observar que isso é muito maléfico para o nosso sistema, né? Porque o ideal seria que, ok, a gente estivesse em paz, tranquilo, fazendo o que a gente tem que fazer, né? Na vida, no planeta. E, em alguns momentos, a gente libera os hormônios do estresse para poder realizar algumas coisas. Sabe o que mais que os hormônios do estresse causam no nosso sistema? Eles paralisam o nosso sistema imunológico, enfraquecem o nosso sistema imunológico e nós ficamos doentes por causa disso. Quando uma pessoa vai fazer uma transfusão de um órgão, sabe o que os médicos, enfim, os especialistas injetam naquele órgão, né? E na pessoa principalmente, que vai receber o órgão, os hormônios do estresse. Sabe por quê? Para inibir o sistema imunológico daquela pessoa de reagir contra aquele novo órgão que não é dela. Então, por aí vocês vão entendendo o que vai acontecendo com a gente. Então, ok, o choque acontece muitas vezes, né? A gente atrai o choque para o nosso sistema para também aprender muitas coisas, né? Ou o choque acontece simplesmente porque acontece. O trauma, a gente cria crenças e muitas vezes a gente cria culpa e a culpa traz a punição, isso é péssimo, tá? E o drama a gente cria para viver. Tudo isso a gente traz porque tem benefícios, tá? Mas tem muita coisa ruim por trás disso, principalmente que a gente pode ficar doente. Tá? Então, por isso que a gente vai criando as doenças, né? E elas também servem para alguma coisa. O bom disso é que existem muitas ferramentas hoje em dia, né? O Theta Healing é apenas uma delas, né? Que a gente pode trabalhar isso na gente, né? Trabalhar os choques, trabalhar os traumas, liberar as crenças, trabalhar os dramas, para que aquelas coisas que aconteceram no passado fiquem no passado. A gente tira os aprendizados, o que serviu, o que a gente tirou daquilo para a vida da gente e beleza, daqui para frente a gente não precisa ficar vivendo o drama, a gente não precisa ficar liberando hormônio de estresse no nosso corpo, a gente segue em frente, né? A gente perdoa os outros, perdoa a gente mesmo. Então eu quero incentivar vocês, para vocês analisarem a vida de vocês. Faz uma listinha de tudo que foi choque, tudo que criou trauma e observem se desses traumas vocês criaram dramas e dos dramas como vocês estão vivendo. Observem o estresse na vida de vocês e observem a saúde de vocês, né? E daí vocês podem tomar decisões de mudar tudo isso. Procurem alguém, procurem um Theta Healers, ou procurem um terapeuta, ou um psicólogo, enfim, alguém que possa ajudar vocês nisso. Né? A gente não precisa viver assim, a gente pode fazer escolhas mais saudáveis pra gente. Então, sempre pelo bem maior e da forma mais elevada, arro!